Me chamo Edivaldo, tenho 46 anos e rodo pelas estradas do Brasil desde os meus 20. Já vi muita coisa por aí, mas uma em especial nunca saiu da minha cabeça. Isso aconteceu em 2018, quando eu estava indo em direção a Cascavel, no Paraná. Era um carregamento comum, nada demais. Já passava da meia-noite quando entrei numa estrada estadual, meio esquecida. Dessas que só tem mato dos dois lados e uma ou outra casa lá longe. O trecho era conhecido como Curva do Salto, porque tinha uma curva bem fechada logo depois de uma descida. Muita gente já se acidentou por ali. Sempre ouvi uns papos de que era assombrada, mas nunca levei muita fé. Quando fui me aproximando da tal curva, vi um menino parado na beirada da estrada. Deveria ter seus 8 a 9 anos. Vestia uma camiseta branca e um shorts azul. Parecia normal, mas estava sozinho no meio do nada de madrugada. Diminuí a velocidade na hora. Não sabia se ele estava perdido ou era alguma emboscada. A gente sempre tem que ficar esperto com essas coisas. Abri um pouco o vidro e perguntei meio alto: Ei, tá tudo bem com você? Tá perdido? O menino não respondeu. Ele só virou de costas e foi andando para dentro do mato. Eu encostei o caminhão, liguei o pisca-alerta e desci, pensando em ajudar, né? Mas quando fui até onde ele entrou, não tinha sinal de pegadas, nem barulho, nada, nem bicho, nem galho se mexendo, nem nada. E o mato ali era alto, não dava para entrar sem fazer barulho. Comecei a me arrepiar. Foi aí que eu ouvi, bem baixinho, como se estivesse sussurrando no meu ouvido: Você não deveria correr. Voltei correndo pro caminhão. Sério, parecia que alguém estava do meu lado, mas não tinha ninguém ali. Segui viagem tremendo, olhando para trás, no retrovisor a cada 5 minutos. No dia seguinte, comentei com o frentista quando parei num posto. Ele ficou sério na hora e falou: Esse menino morreu atropelado ali na curva faz uns 10 anos. O pai dele dormiu no volante e saiu da pista. Tem gente que diz que ele aparece para lembrar os outros de não correr naquele trecho. Desde então, toda vez que passo naquela região, eu diminuo a velocidade, olhando para os lados, e rezo para não ver mais ninguém na estrada. Meu nome é Marcelo, tenho 51 anos, sou de Minas e rodo principalmente pela região sudeste e centro-oeste do país. O que vou contar aconteceu numa madrugada de 2015, quando eu estava voltando vazio de uma entrega em São Paulo, rumo a Belo Horizonte. Peguei a Fernão Dias, como de costume, e decidi parar num ponto de apoio bem simples, perto da rodovia, para tomar um café. Era por volta das 2 da manhã e estava frio. Depois do café, dei uma breve conversada com o rapaz do caixa. Eu voltei pro caminhão. Foi aí que eu vi uma moça parada, perto da porta do carona. Parecia ter seus 30 anos, morena, vestindo uma blusa de frio vermelha e calça jeans. Estava com o rosto tranquila, nada ameaçador, e me pediu uma carona, dizendo que precisava chegar a um povoado logo à frente, coisa de uns 15 minutos de viagem. Pensei bem, era perigoso, mas ela não parecia ser uma ameaça. Acabei deixando ela entrar. Durante o caminho, ela ficou em silêncio quase o tempo todo, só olhando pela janela. Quando falei qualquer coisa, tipo, tá tudo bem? Ela só fez sim com a cabeça. Chegando perto do tal povoado, ela pediu para descer num ponto de ônibus vazio, no meio da estrada. Achei estranho, porque não tinha iluminação, nem sinal de casa por perto, mas parei. Ela desceu, agradeceu com a cabeça e antes de fechar a porta falou: Obrigada por me levar.
Nem todo mundo para. Eu morri aqui faz uns anos, sabia? Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, ela fechou a porta. Eu olhei para o banco e o assento do carona estava seco. Não tinha as marcas nem cheiro, nada, como se ninguém estivesse sentado ali. Fiquei em choque, dei partida e fui embora dali o mais rápido que pude. Quando cheguei no próximo posto e contei o que aconteceu a um senhor que trabalhava ali, ele me contou que naquela mesma região, em 2008, uma mulher foi atropelada, tentando atravessar a pista de madrugada. Ela morava ali perto e tentava voltar de uma viagem. Desde então, alguns caminhoneiros dizem que viram ou até deram carona para essa mulher. Alguns nem sabiam da história antes. Desde aquele dia, aprendi que nem toda alma que pede ajuda é perigosa, mas algumas só querem um último gesto de bondade. Me chamo Roberto, tenho 44 anos e era por volta das 3 da manhã, enquanto eu dirigia pela BR-116, indo em direção a Curitiba. O trecho era cheio de curvas e sem iluminação, só mato dos dois lados. No meio da estrada, vi um homem parado no acostamento. Ele estava de costa, com um paletó velho e um chapéu meio caído. Parecia que precisava de ajuda. Desacelerei o caminhão, mas algo me travou. Senti um peso no peito, um negócio ruim. Quando passei por ele devagar, tentei olhar pelo retrovisor, mas ele não estava mais lá. O que me assustou de verdade foi que uns 20 minutos depois vi o mesmo homem, parado de novo, agora numa curva mais à frente. Só acelerei, não olhei para trás. Eu juro, a cabine ficou gelada por dentro, como se tivesse alguém ali comigo. Nunca mais dirijo sozinho à noite naquela região. Meu nome é João, sou caminhoneiro há mais de 15 anos e nunca imaginei que um trabalho que deveria ser tranquilo, rodando pelas estradas do Brasil, fosse me proporcionar uma experiência tão aterrorizante. Isso aconteceu há cerca de 5 anos, quando estava fazendo uma viagem de São Paulo para o interior, indo para um município bem afastado. Era noite, já passava das 22, e a estrada estava bem deserta, com pouca iluminação. Eu estava dirigindo meu caminhão pela BR-116, uma rodovia conhecida por ser muito movimentada, mas naquela noite estava completamente vazia. Eu já estava cansado, mas a carga era urgente e eu precisava entregar. Quando passei por uma cidadezinha, tudo parecia calmo, mas algo me deixou inquieto. Não sei explicar, mas uma sensação de mal-estar começou a me tomar. Continuei meu caminho, mas a cada quilômetro o clima ficava mais pesado. Comecei a ouvir um som estranho, como se alguém estivesse batendo no para-brisa do caminhão. Eu olhei para o espelho, mas não vi nada. A princípio, pensei que fosse algum galho ou algo batendo, mas o som ficou mais forte e constante. Foi então que comecei a sentir como se alguém estivesse me observando. Uma sensação de que alguém estava se aproximando de mim na estrada. Olhei para frente e, a uma distância, vi uma figura. Era um homem, andando pela beira da estrada. E o que me assustou foi o fato dele estar com os braços esticados, como se estivesse pedindo carona. Mas o pior era a aparência dele. O rosto estava completamente desfigurado, com uma expressão que parecia torturada, como se tivesse passado por algo horrível. Eu passei direto, pois não queria parar. Algo me dizia para seguir em frente. Foi aí que de repente o caminhão começou a falhar. As luzes piscavam e o motor engasgava. Com o coração disparado,
parei o caminhão e tentei verificar o que estava acontecendo. Quando desci para dar uma olhada, senti um calafrio na espinha. O homem estava na minha frente. Ele apareceu do nada, sem que eu tivesse ouvido os seus passos. Ele olhou para mim com aqueles olhos vazios e disse apenas: "Você está na minha estrada agora." Eu não pensei duas vezes e entrei de volta no caminhão. Liguei o motor e ele finalmente pegou, como se nada tivesse acontecido. Olhei pelo retrovisor e não vi mais o homem. Eu estava tremendo, mas continuei a viagem o mais rápido que consegui. Durante o resto do trajeto, não vi mais ninguém, mas a sensação de estar sendo vigiado nunca me deixou. Quando finalmente cheguei ao destino, percebi que o horário da entrega estava errado. Algo estava estranho com o tempo naquela noite. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela estrada, mas nunca mais passei por aquele trecho. À noite, se você é caminhoneiro e já ouviu histórias sobre a Estrada da Morte, saiba que ela é muito mais do que uma lenda.